Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annalise Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro Contos Novos, do escritor brasileiro Mário de Andrade, publicado pela editora Novo Século. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre Contos Novos, um livro póstumo deste grande nome da nossa literatura, da nossa cultura de maneira geral. Para quem acompanha aqui no canal sabe que 2022 tem sido um ano em que eu me dediquei à leitura deste box aqui que eu tenho, né, da editora Novo Século. Portanto, temos aí outros 3 vídeos aqui no canal já publicados com resenhas destes outros livros que são Macunaíma, Amar Verbo Intransitivo e também Pauliceia Desvairada, que é um livro de poesia do Mário de Andrade. Portanto, hoje me dedico a falar sobre os contos, essas narrativas curtas de Mário de Andrade que foram reunidas neste livro aqui, publicado, como eu falei, póstumamente em 1947. Mário de Andrade morreu em 1945, muito novo, né? Infelizmente. Mas aqui então a gente tem contato com a sua literatura realizada ao longo de muitos anos, de muitas décadas da sua vida. O conto aqui mais antigo é de 1924. Porém, os outros todos foram escritos ali nos últimos anos de vida do Mário de Andrade, portanto trazendo aí uma literatura mais madura do Mário de Andrade, com questões muito diversas, né? Esses contos, eles se diferenciam ali em 2 grupos que a gente pode dividir, daqueles que são narrados em primeira pessoa e aqueles que estão em terceira pessoa. Aqueles de primeira pessoa, como é o exemplo do primeiro conto do livro, que se chama Vestida de Preto, este conto aqui, ele já revela o Mário de Andrade por trás deste narrador. Portanto, a gente tem aí uma dica do Mário de Andrade, do narrador, de que ele contará um pouco de si e traz aí questões autobiográficas para o conto, e aí, de maneira geral, a gente pode entender pro livro. Há outros contos aqui também que tem relação com a própria vida do Mário de Andrade, a exemplo também do conto, vou pegar aqui os nomes, do conto O Peru de Natal, que talvez seja o mais famoso destes contos reunidos aqui, Frederico Paciência, que fala da adolescência, né, do Mário de Andrade, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, e também Tempo da Camisolinha, que é o último conto reunido aqui no livro. Os outros contos que estão em terceira pessoa, com exceção de um deles, né, que é o conto Atrás da Catedral de Rouen, os outros, O Ladrão, 1º de Maio, O Poço e Nelson, eles têm um caráter muito sociológico, e até assim a gente pode falar uma visão mais marxista. Ele traz problemáticas, né, sociais, econômicas do país, com uma relação aí de classes, né, questões muito interessantes. Assim, eu adorei o livro, tá, gente? Com a leitura destes 4 livros, né, neste ano de 2022, a que eu me dediquei, né, a esse box pela efeméride da Semana de Arte Moderna, né, que fez 100 anos no começo deste ano, eu posso dizer com vocês, assim, com toda certeza, com muita segurança, de que eu adoro a literatura do Mário de Andrade. Eu adorei a experiência, desde a leitura das poesias dele até os romances e também os contos. Ele é um autor que ele é muito divertido, ele trata de temas muitas vezes, né, que são ou foram relevantes naquele momento em que ele escreve, mas de nenhuma maneira isso é petulante, de nenhuma maneira ele escreve assim hermeticamente. Não que isso seja um problema, né? Enfim, eu acho que são autores e autores, são maneiras de escrever, mas ele é um autor que me divertiu, que todo momento em que eu o li, nesses diferentes momentos e nessas diferentes perspectivas e gêneros que ele trabalha, eu me senti assim muito dentro da sua proposta, né? E aqui em Contos Novos é a mesma coisa, com contos tão diferentes, porque como eu falei, escritos até em momentos diferentes da vida dele e tratando de temas diversos, eu me senti muito inserida dentro da sua proposta, dentro daquela pequena narrativa, né, que são contos curtos, e de certa maneira ele consegue falar sobre aquilo que ele deseja de uma maneira assim que vai
do irônico até a brincadeira ou um pouco mais sério, gerando emoções talvez mais dramáticas, mas sempre de uma maneira assim coloquial, simples. E lendo, por exemplo, as cartas também que eu li este ano, né, esqueci de citar, mas este ano eu também li as cartas que o Mário de Andrade escreveu pro Carlos Drummond de Andrade ao longo de muitas décadas. Esse desejo do Mário de conversar com o leitor, de estar próximo, de agregar pessoas à sua literatura ou aquilo que ele fazia, eu acho que é muito bem feito nesse sentido, né? Eu acho que essa proposta, pelo menos que eu entendi, de não ter uma literatura arrogante, talvez, vamos usar essa palavra assim um pouco simplista, mas é mais ou menos isso, ele consegue conversar com a gente de maneira muito simples. É uma literatura simples que ele faz. Então, o que a gente vai ter aqui em Contos Novos, muito resumidamente para vocês? O primeiro conto, como eu falei, se chama Vestida de Preto. Ele vai falar sobre o primeiro amor da vida dele, que é Maria. Maria, que é sua prima, e ele conta então como que foi esse primeiro amor, das brincadeiras que eles faziam entre eles, primos, como que foi a vez que ele ficou mais próximo ali da Maria, foram flagrados pela tia, como que ao crescer, como que é o olhar deste narrador, né, dessa personagem narradora aqui em relação à sua prima, né, a relação que se desenvolve, né, muito distante entre eles, mas que de certa maneira este primeiro amor fica marcado, né, ele não esquece. Então é muito bonito, né, e é muito engraçadinho também, né, tem ali um final que surpreende, né? Não acho que seja, nossa, que surpresa, mas é um final, assim, interessante, que dá um certo impacto. Super simples, muito interessante. E quando eu terminei de ler, eu me dei conta de que eu li este livro na minha vida. Mas eu tava até conversando com o Paulo, meu marido, falei assim, Paulo, eu não consigo lembrar quando foi, qual o momento que eu li o livro, porque depois, nos outros contos, eu tive a mesma percepção. Sim, eu já li este conto, mas não me lembro do momento que isso aconteceu. Tô falando isso pra vocês verem que mesmo simples, é um negócio que marca a gente, sabe? É uma literatura que fica assim gravadinho lá dentro, né? Então é bem interessante. O segundo conto, chamado O Ladrão, ele já faz parte daquele grupo que eu falei, que é narrado em terceira pessoa. Tem a característica que eu também comentei sobre ter um olhar, né, para a sociedade, e um olhar assim muito irônico / crítico em relação às nossas vivências, né, dentro da sociedade, das nossas percepções, dos preconceitos e tudo mais. É muito curioso esse conto porque ele se passa assim na rua, em algum momento alguém grita, né, alguma coisa assim do pega ladrão. E aí a vizinhança começa a acordar, tem toda aquela fofocagem maravilhosa, né? Que os vizinhos começam a sair no portão ou abrir a janela para olhar o que tá acontecendo na rua. E muitas pessoas saem para ajudar na caça desse suposto ladrão, que ninguém sabe quem é, o que aconteceu, ninguém viu. Mas tá todo mundo correndo atrás desse ladrão. E fica aquela coisa louca que todo mundo fica passando uma informação pro outro. E aí começa a aparecer gente, aí o guardinha aparece, quando vê começa a aparecer as mulheres, aí tem a relação desses homens com as mulheres lá do bairro. Aí ele representa um pouco também da sociedade daquela época, né? Ele fala a italiana, a portuguesa, lembrando, né, que isso foi escrito ali nas décadas do século 20, 40, né? E aí as crianças, que todo mundo vai se envolvendo, né, nessa madrugada, nessa noite ali, para pegar o tal do ladrão, e as pessoas ficam, né, falando sobre esse ladrão safado e tal. Quando vê uma vizinha, fala que viu o ladrão em cima do muro, todo mundo sai correndo, aquela confusão boa, né? E no final das contas, né, ninguém sabe onde que foi parar esse homem. Enfim, é a fofocagem do bairro e as pessoas e seus preconceitos, os seus desejos, né, de estarem ali fazendo uma possível justiça com as próprias mãos. Essas pessoas mesmo são de certa maneira injustiçadas, tem todos os preconceitos que são muito sutis ali colocados, né? Mas muito interessante, assim, é divertidíssimo, sabe, o conto, por causa dessa confusão toda. Assim, tô resumindo muito o enredo das coisas, porque são narrativas curtas, gente, então, né, leiam pra vocês conhecerem. O 1º de maio, aí já o título já revela, né, essa característica, esse olhar muito social e como eu havia falado, para a questão de classes, né, da sociedade, principalmente da classe trabalhadora. Uma ironia muito
gostosa que ele cria neste conto, da alienação, né, dos trabalhadores, e mesmo quando eles conseguem se reunir para reivindicar direitos, a melhoria, né, das possibilidades do seu trabalho, de como que essa esperança vai sendo alquebrada, né, ao longo dessa narrativa. O trabalhador que decide ir atrás disso, né, solitariamente, de como que essa relação dele com um possível, né, direito, uma possível melhora de vida vai sendo, de certa maneira, mastigada pela sociedade, pela política, pelos interesses todos ali. Bem interessante. O outro conto é Atrás da Catedral de Rouen, que eu acho que é o conto mais que se diferencia mais de todos. Ele conta a história de uma professora de francês, ali com mais de 40 anos, da relação dela com as duas alunas adolescentes dela, né, de uma família rica. Um conto basicamente sobre o desejo feminino, o desejo reprimido, de uma mulher que se coloca assim muito fechada, até as roupas fechadas, e é muito rigorosa, e as alunas dela começam a falar umas bobagens, umas coisas assim, né, meio que olham mais para um sexual, para um sensual, e ela reprime essas meninas, mas dentro dela tem esse desejo muito castrado, um desejo que começa a pulsar e começa a buscar, né, o olhar do outro, começa a buscar assim, uma experiência, né, sair um pouco dessa virgindade toda. Tem umas coisas meio pesadas assim no conto, né, como ela acaba procurando ter o seu corpo desejado ali socialmente. Existe também uma hipocrisia, né, social em torno desse desejo feminino. Enfim, é isso. E aí ele também é em terceira pessoa, como eu falei, desse grupo. Mas ele diferencia mais porque ele não tem esse olhar tão social. Ele tem um olhar mais psicológico, né? Ele é uma narrativa mais psicológica. Depois vem o conto O Poço, que eu acho que foi um dos que eu mais gostei, assim. Mexeu muito comigo. Ele é em terceira pessoa também, olhando aí, principalmente nesse, né, para as relações entre classes. Um cara que é fazendeiro e seus trabalhadores ali. Este homem, ele contratou, na verdade ele não contratou porque são homens que já trabalham para ele, mas ele separou ali um grupo, né, para cavar um poço ali artesiano na fazenda, e tá um dia super frio, chuvoso, aquele dia bem complicado, né, para eles realizarem esse trabalho que eles estavam fazendo do poço. E esse homem chega com um visitante lá e tal, e ele quer mostrar sua fazenda, seu poder. Ele fica medindo forças com estes homens, outros seus trabalhadores. E aí, bom, ele vai mostrar o poço para esse visitante, como que tá indo o andamento, né, desse poço. E aí ele deixa cair uma caneta tinteiro dele lá dentro. E aí, gente, acontece, assim, toda a ação, né, aqui do conto, como que ele obriga esses trabalhadores a descerem nesse poço, principalmente um deles, que é o mais leve, né, o mais magrinho ali. Como tá chuvoso, ali, a terra lá dentro forma lama, e é muito difícil de descer, tá muito frio, e é muito difícil ficar lá, e não pode pisar, porque pode afundar mais ainda a caneta tinteiro, porque as coisas vão afundando ali naquele lamaçal. É sufocante, assim. E o final é incrível, assim. O final dá aquele último soquinho, sabe, no estômago que tava faltando. Doído, assim, super crítico, muito interessante. O conto O Poço, eu gostei muito. O próximo conto é O Peru de Natal. O Peru de Natal, que eu falei que talvez seja o conto mais famoso do Mário aí dessa coletânea, né? E tem características, tem elementos autobiográficos aqui. Neste conto a gente acompanha o Juca, né, e sua família ali após a morte do pai da família. E de como que o Juca tem uma relação com o luto muito diferente ali dos outros familiares, principalmente aí comparado com a mãe, de como que ele se conforma mais, né, cedo, porque a relação dele com o pai não era lá essas coisas, ele não tinha um grande vínculo com o pai dele, e como que ele consegue levar e acabar com aquela obrigação do luto também que estava acontecendo, que ele sentia que havia ali no discurso da família dele, mas do luto assim, sabe, que não deixa viver. E aí ele usa assim o Natal e o Peru de Natal, né, que o título já traz, não é transgredir, mas eu acho que encerrar uma fase do luto, ou ali unir a família, né, e tirar as sombras desse pai, desse homem assim que depois de um tempo ali, né, de morto, ainda continua entre eles, né, um fantasma. Então como que ele consegue afastar e deixar que o pai seja um morto, assim, seja
uma falta, porém não seja aquela assombração, que não tenha, né, essa interferência entre as relações que permanecem ali vivas. Trabalha também um psicológico, né, principalmente porque trata dessas relações familiares, principalmente de pai e filho. Tem uma relação meio distante com o pai, porque e ao mesmo tempo é uma relação de muito carinho com a mãe, né, e ele quer curar ou ajudar a mãe, né, neste momento de dor. Bom, o próximo conto é o Frederico Paciência. Frederico Paciência, que também tem elementos autobiográficos, que conta a história da personagem narradora, que é em primeira pessoa, com o Frederico Paciência, que são dois garotos, né? Esse personagem narrador e o Frederico Paciência, garotos adolescentes ali da escola. O personagem narrador, ele nos revela ter uma admiração pelo Frederico Paciência, física, psicológica. No começo já da narrativa, conta que ele gostaria de ser como o Frederico Paciência, né? Ele gostaria muito de se aproximar do Frederico Paciência. Em diversos momentos da narrativa, assim, pelo menos eu senti que tem assim umas pinceladas em relação à sexualidade dos dois garotos e de como que essa amizade deles, né, essa proximidade física acontece ali, né, na própria dinâmica comum de adolescentes e garotos, né, dos abraços, das brincadeiras. É sugerido aqui, né, que eles começam a sofrer bullying. Não tem esse nome, né, ele não utiliza esse nome, que eu acho que é muito modernoso, mas é como que eles começam a ser caçoados pelos grupos ali, né, do colégio, pelos outros garotos, pela amizade entre eles, e isso mexe muito, né, com eles. Isso meio que balança a amizade deles para os dois lados, para uma proximidade ainda mais forte e depois para um afastamento. E aí é muito interessante, né? Eu fiquei pensando muito, que teve uma vez que eu me lembro de ver assim um trecho de um vídeo da Maria Homem, né, que é a psicanalista, falando sobre a sexualidade e a sexualidade ampliada, né, que a gente muitas vezes é um grande tabu na própria relação de amizade, né, que, gente, não é porque tá falando de sexo, do sexo em si, mas da sexualidade, como eu falei, mais amplamente falada, até dessa relação do corpo, do físico, né, dessas todas as experiências que nós temos quando adolescentes. Mas ao mesmo tempo também a gente pode pensar na homofobia e na dificuldade de garotos ali naquela idade de entender sua sexualidade, saber diferenciar uma coisa de outra e de não querer ser visto dessa maneira pela homofobia, né, que é social, e da culpa que isso gera, de como que isso altera, né, uma relação, né, que era tão bonita e tudo mais. Então eu acho que é um conto assim que a gente pode pensar muito sobre e refletir sobre a adolescência, sobre relações, até o machismo, né, dentro dessa relação, né, como que essa ideia do homem macho, hétero, top, como que isso também, essa misoginia toda também impacta garotos, né, que tem que ser sempre muito cheios de si, como que isso é frágil, na verdade, né? Enfim, é isso. Bom, o próximo conto, Nelson. Nelson é um conto, assim, que é mais misterioso, no sentido que a gente acompanha um grupo de homens que estão no bar, que observam um cara que tá sentado sozinho, bebendo, que tem uma mão, né, toda queimada, ou uma coisa meio... aconteceu ali alguma coisa. E eles começam a contar as histórias, possíveis histórias da vida, do passado deste homem estranho. E fica nessa especulação, né, de uma história deste homem estranho, deste homem misterioso, de onde ele veio, aquela coisa, né, os fofoqueiros de plantão, né, porque aí você quer entender mais do que o outro, ou não sei quem que contou, e aí as histórias vão se desencontrando, às vezes vão se encontrando, vão aumentando, né, dissecam um possível passado, de acordo com as fofocagens que eles ouviram do bairro, basicamente sobre a fofocagem na sociedade também, porque o Mário de Andrade, ele brinca demais, né, como eu falei, é muito divertido. E por fim, No Tempo da Camisolinha, né, é um conto, assim, que é mais gracioso, é um conto mais assim, né, que, não sei, é uma gracinha. Perspectiva de um garotinho, né, ele novo, então na infância,
e que também tem questões autobiográficas do Mário. A família dele, em algum momento, por causa de questão de saúde da mãe, sabe aquela coisa que o médico recomendou banho de mar, que a medicina, assim, daquele tempo recomendava, e aí eles vão passar férias, o pai também tá precisando de férias, tá muito estressado, eles vão passar férias na praia, e esse garotinho, ele é muito diferente, assim, ele não gosta muito, ele não gosta do mar, ele tem medo do mar, então ele fica ali brincando no quintal da casa, e depois ele descobre um grupo ali de operários, de trabalhadores ali na praia, e fica junto desses trabalhadores ali. Em algum momento, ele entra na conversa de dois deles, e aí também tem a questão de classe, né, porque esses trabalhadores adultos estão ali conversando, e um deles está com 3 estrelas do mar na mão, ele se sente na obrigação de dar essas estrelas do mar, que ele tinha pego tal, e tava falando sobre elas, ele se sente obrigado a dar essas estrelas para aquele garoto rico. E eles falam que essas estrelas do mar dão sorte. E o garotinho acredita, põe pra secar igual eles falaram pra ele fazer, põe pra secar ali no quintal. E é um grande segredo, ele não conta, né, pra família dele, ele guarda aquela alegria só pra si, sabe? Aquela coisa de infância. Até que ele volta lá pra praia, não encontra os trabalhadores, só tem um deles lá, e ele percebe que o cara tá com a cara fechada, tá meio triste, tá meio, sei lá, ele chega perto e tudo, e vai perguntando o que aconteceu, o que foi, e o cara, assim, em algum momento sussurra, tipo, ai, é que eu não tenho sorte na vida, sabe? E aí ele se sente extremamente angustiado, porque lembra das suas estrelas do mar, e fica naquela crise, assim, sabe? Poxa, mas eu vou ter que dar minhas estrelas do mar, então, mas eu vou dar só a pequenininha que é mais feia, que tem um braço quebrado. Não, mas eu não posso. Fica toda nessa angústia, assim, sabe? É muito bonitinho, assim. Tem as coisas, né, psicológicas e tem a questão no olhar mais infantil, mas também sociais. Bom, basicamente é isso, gente. O livro é, como eu falei, uma escrita super simples, super gostosa, muito divertida. Trata de temas sociais, que eu acho muito interessante. E eu acho que é um ótimo caminho para você começar a ler Mário de Andrade, por exemplo, né? Para você que nunca leu nada, acho que contos eu costumo recomendar, porque eu acho que é um caminho muito gostoso de conhecer um autor, né? Mas eu também recomendo para vocês, tá? Os romances e a poesia. Se você quiser saber mais sobre as obras de Mário de Andrade, confiram meus vídeos anteriores, que eu falo sobre cada um deles de maneira mais específica, mais aprofundada. E também um vídeo de cartas do Mário de Andrade para o Drummond, que é uma delícia. E é isso, gente. Aqui eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, acompanhado um pouquinho sobre os contos de Mário de Andrade comigo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar um joinha e também, quem sabe, compartilhe esse vídeo com outras leitoras e outros leitores que estejam buscando conhecer um pouco mais da nossa literatura brasileira. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!